que a teologia da libertação. Faltava uma coisa, entrar na religião. Eles entraram na cultura, eles entraram na política. Faltava entrar na religião. E como foi que eles agora pensaram isso? Quem dos apóstolos de Jesus Cristo era comunista? Vocês sabem me dizer? O comunismo ainda não tinha sido criado, mas ele já tinha o seu princípio nesse discípulo. Judas era desse mesmo jeitinho. Ele tentava angariar adeptos para ele, trabalhando no emocional dos outros, apontando para os pobres. Se mostrando bem piedoso com os pobres, para que o pessoal viesse para ele e ele fosse ali visto como um líder, como alguém que realmente se preocupava com as coisas. Enquanto que aquele que se preocupa com Jesus, não, tem que se preocupar com o pobre, porque se preocupando com o pobre, você se preocupa com Jesus. É mentira. A teologia da libertação, ela nasceu a partir de uma experiência espiritual. Tanto Gustavo Gutierrez como João Sobrino, eu e outros, que nos começos dos anos 70 começamos, sempre acentuamos isso. A teologia da libertação nasceu de um choque espiritual, do encontro espiritual do Cristo crucificado no povo pobre e oprimido. Primeiro foi uma indignação, dizendo isso não pode ser. Segundo foi compaixão, estar do lado deles. Terceiro foi libertação, junto com eles, sair dessa situação, a partir não de Marx. Marx não foi nem pai, nem padrinho da teologia da libertação. Foram os profetas, a teologia do Êxodo, foi a prática de Jesus e dos apóstolos. Então é importante a espiritualidade ligada à teologia da libertação. E se vocês, e é o que nós queremos, sejam os continuadores desse pensamento, que é uma herança para a Igreja Universal. Essa teologia só é possível se vocês fizerem essa experiência com o pobre. Não a experiência teórica falando sobre os pobres, mas estando junto deles, sentindo a pele deles, sentindo as angústias deles, sofrendo com eles, se indignando contra essa situação, e encontrando o Cristo crucificado neles, que grita por ressurreição. Se não fizerem essa experiência, de nada vale a teologia da libertação. Ela fica um discurso, está nos livros, mas não será algo que transforma a igreja, a sociedade e o mundo. Então, vocês querem continuar com a teologia da libertação? Busquem os pobres, porque esses são os verdadeiros representantes de Cristo. E na tarde da vida são aqueles que nos vão julgar. Não são as doutrinas, não são os dogmas, são os pobres, os nossos mestres, nossos doutores. A teologia da libertação nasceu ouvindo o grito dos oprimidos, agindo para que deixem de gritar, a partir deles, inspirados nas fontes, naquele capital espiritual que vem dos evangelhos e da prática de Jesus. A espiritualidade só surge quando passamos da cabeça para o coração. Vou repetir. Espiritualidade só surge quando passamos da cabeça,
onde estão os dogmas, está o catecismo, estão as doutrinas, estão as tradições, estão as teologias do Libânio, do Clodovis, do Manfredo, está tudo aqui na cabeça, na inteligência intelectual. A espiritualidade só surge quando fazemos essa travessia da inteligência, que vê, que pensa, que articula, que cria sistemas, para o coração, que sente, que vibra, que toma decisões, que se impacta, que decide, que tem paixões, tem sonhos, tem grandes ideais. Se não fizermos essa passagem, nós podemos falar sobre espiritualidade, escrever sobre espiritualidade. Dos meus 90 livros que escrevi, eu acho que 60 é sobre espiritualidade. Espiritualidade tem a ver com sentir Deus, não pensar Deus. Isso já Pascal, no século 17, 18, disse. Ter fé não é pensar Deus. Ter fé é sentir Deus no coração. Isso é ter fé. E esse Papa disse uma coisa extraordinária, que para nós teólogos é uma grande libertação. Fé não é uma adesão a um feixe de verdades, muitas delas desconectadas, e não sabemos como amarrá-las. Fé não é aderir a doutrinas. Fé é um encontro com o Senhor vivo, é um encontro com Cristo, um encontro com Deus, que está no nosso coração, e nós vivemos na palma da mão dele. Isso é ter fé. Daí nasce a espiritualidade. Então todo esforço nosso é fazer essa travessia da inteligência para o sentimento profundo. Não um sentimento qualquer, uma coisa que um psicólogo pode analisar, mas aquele sentimento que é um sentir-se mergulhado numa fonte de vida, de sentido, de uma realidade que é um mistério, mas é um mistério de amor, é um mistério de proximidade, é um mistério de alguém que se apresenta como paizinho, Abá, paizinho querido, que é um pai com características de mãe, porque essa é a experiência que Jesus nos transmitiu, experiência espiritual que ele teve quando fala de Deus. E me recordo de uma frase do Dalai Lama. Eu tive uma vez a oportunidade de participar de um debate em Berlim sobre religião e paz. E na pausa eu perguntei no meu mau inglês para ele qual era a melhor religião. Lógico, eu esperava que ele dissesse, é o budismo. Budismo tibetano, que tem 3.000 anos de idade. Nós cristãos temos 2.000 só. E ele sorriu e disse, Senhor Boff, a melhor religião é aquela que te faz melhor. Eu fiquei parado, fiquei perplexo. Não esperava. Então, para sair da perplexidade, eu disse, o que me faz melhor? E aí eu vi o tom budista dele. Aquele que te faz mais compassivo, mais amoroso, mais solidário, mais sensível aos seres humanos. A religião que faz isso de você, essa é a melhor religião. Então cada um de vocês tem que escolher o caminho espiritual, onde vocês se sintam mais humanos, mais plenos. Porque Deus não está em lugar nenhum, porque Ele está em todos os lugares. Ele não se encontra num lugar, Ele se encontra em todos os lugares. Se não fosse assim, não seria Deus, seria um ídolo. E a outra pergunta, quando perguntaram ao Dalai Lama o que é a espiritualidade, ele respondeu, espiritualidade é tudo aquilo que produz uma transformação interior. Espiritualidade é tudo aquilo que produz uma transformação interior. Aí o interlocutor pergunta, pode a religião produzir essa transformação interior? Ele diz, pode e não pode. Se
Se ela ficar uma doutrina fechada e dura, e ela não te produzir a transformação interior, então essa religião não produz espiritualidade. É assim como um cobertor. Um cobertor só é bom quando aquece. E se ele não aquece, ele não é um cobertor. E nós devemos cortar o cobertor do tamanho do nosso corpo. E não cortar nosso corpo do tamanho do cobertor. Em outras palavras, cada um é desafiado a descobrir qual o caminho que para vocês os faz mais espirituais. Alguém diz, é frequentando uma comunidade de base, é num grupo de leitura do CEBI, é na minha igreja luterana que cultiva a palavra de Deus, os belíssimos cantos que tem. Cada um escolhe o seu caminho, desde que esse caminho o faça mais espiritual, e ser mais sensível, melhor, porque Jesus Cristo não quis fundar religião nenhuma, havia muitas naquele tempo. Ele quis fundar o homem novo, a mulher nova, pessoas honestas, sensíveis, de amor incondicional, misericordiosas. Isso foi o que Cristo quis. E esse é o critério mediante o qual todos nós seremos julgados. E a teologia da libertação, vocês concordam com o que foi dito aí? Não. A teologia da libertação, não ia falar, mas vamos lá. O que confunde nos dias de hoje é que existem inúmeras religiões, inúmeras formas de religiosidade, né? Da forma que esse cidadão aí falou, é muito ligada à questão, à expressão que eu entendi, da pessoa pobre em termos financeiros, que eu entendi. Tem que se aproximar dessas pessoas. Não. Aí me vem à mente. E as pessoas que são ricas e são pobres espirituais em Cristo e se matam, por exemplo, por depressão. Aí a pobreza que se coloca, que a gente já estudou sobre a questão da pobreza, pode ser uma pobreza de força, porque eu não tenho a força para carregar aquele determinado objeto. Pode ser uma pobreza de saúde, e o outro pode me ajudar com o sangue dele doando para mim se estiver faltando sangue. E cada um de nós temos nossas riquezas, diferentemente uma das outras. Aí essa pobreza que ele aplica aí é financeira. Infelizmente, já começa um caminho complicado. Ele vem falar da questão da espiritualidade. Eu me senti em uma aula de Allan Kardec, quando ele coloca que o coração que é enganoso, que a Bíblia diz, ele é quem vai discernir isso. Ele diz que o entendimento cognitivo, os conhecimentos expositivos, bíblicos, que é colocado na nossa mente, quando é sentido no nosso coração, ele transforma tudo, e aí sim estamos prontos para a espiritualidade. As pessoas que ele coloca como a que a gente chama de, na faculdade, por exemplo, a gente diz que as referências, é muito complicado, que ele coloca papas, ele coloca outros líderes religiosos que fazem colocações interessantes, né? E o cara estava certo lá, o Dalai Lama, quando disse que a religião é aquela que a pessoa aceita, mas não quer dizer que salva. Ele não falou aí em salvação em nenhum momento. Ele falou em libertação do indivíduo. É uma ideologia nova essa dele aí. É isso que eu quero dizer. Na verdade, em nenhum momento ele apresenta Jesus Cristo como um libertador, né? Ele sempre está apresentando qualquer outra pessoa, qualquer outra. A mesma coisa prática católica. Essa teologia da libertação, ela está se infiltrando dentro de todos os meios que vocês possam imaginar. Ó, isso a gente vai ver primeiro como ela surgiu para a gente entender como é a questão. Antigamente, a gente vinha estudando a teologia em si no sentido eclesiástico, no sentido de igreja. Ó, tal igreja tem uma heresia, tal igreja tem outra, tal tem outra. E a gente discernia quais eram as heresias.
Mas essa teologia da libertação, ela é uma coisa tão maligna, tão maliciosa, que ela entrou no nosso meio e a gente não percebeu. Ela entrou aqui na igreja. Eu quero libertar o mundo de Cristo. Não, termina sendo. Mas observe, infelizmente a realidade é essa. A teologia da libertação entrou na igreja presbiteriana conservadora de Agrestina. Ela entrou aqui e a gente não percebeu. Na verdade, ela entrou, sabe em quantas igrejas no Brasil? Todas. Toda igreja, por mais reformada que seja, ela entrou nos seus membros. A questão onde você vai chegar aqui na presbiteriana é a questão da experiência pessoal com Deus. Também. Mas não foi nesse sentido que ela entrou no nosso meio, não. E essa experiência pessoal nós precisamos ter. Agora a questão é o seguinte, se ela não for dentro do que... Mas aí ele fala no vídeo que se alguém segue uma doutrina muito rígida, isso não é experiência, mas aí que está na experiência pessoal. Primeiro vem o conhecimento da palavra, para poder ter essa experiência. Se não fugir da palavra, não é uma experiência pessoal com Deus, é uma experiência pessoal com Satanás. Né? Você se emociona, você fica, Satanás vai se aproveitando. É isso aí, Luciano. Agora veja bem, a teologia da libertação, ela entrou no nosso meio através da política. Porque está vendo isso daí? Essa teologia da libertação, ela foi criada com o propósito de, além de entrar na religião, criar uma política nova. No sentido, uma política que já foi tentada de várias maneiras. Porque a política que foi tentada antigamente, ela vem de Karl Marx. Ele falou de Marx. Pronto, lembra por que ele falou de Marx? Porque ele quis desassociar Marx da teologia da libertação. Não o que Marx disse, ele quis dizer que era algo novo que Marx não fez. Sim, mas veja, preste bem atenção. De qualquer forma, ele não trouxe para Marx, não foi? Pelo menos para tentar fazer com que houvesse esse corte do cordão umbilical de Marx, Karl Marx, com a teologia da libertação. Ele queria que o povo parasse de pensar que veio de Marx. Mas por que o povo pensa que vem de Marx? É de Karl Marx. Karl Marx criou o comunismo, no sentido de elaborar a ideia de comunismo, de socialismo. Aí os ditadores que quiseram implantar o comunismo foram quem? Mao Tse-tung, Stalin, Lenin, Fidel Castro. Então, esses ditadores criminosos tentaram implantar o comunismo, matando pessoas, eliminando a população. Então, com Mao Tse-tung, com essa turma, eles vinham e eliminavam mesmo a população. Porque é o seguinte, primeiro eles têm as ideias deles de jogar classe contra classe, né? Então, a mulher contra o marido, o negro contra o branco, o pobre contra o rico, o homossexual contra os héteros, os filhos contra os pais. Então, eles instigam nesse meio político, para que haja uma desordem social e depois eles venham com a solução. Vocês estão precisando de ordem. Concordam? Concordamos. Precisamos de ordem, sim. Alguém tem que dar um baixa nisso. Aí eles dizem, nós vamos dar. Só que eles vão e oprimem justamente aqueles que antes eles davam valor. Porque eles começam enaltecendo as minorias, para que as minorias criem um caos, revoltadas. Quando a minoria cria o caos, eles entram. E quando eles abafam, além deles oprimirem a minoria, depois que eles assumem totalmente o poder, né? Não no processo não, mas quando eles assumem totalmente o poder, aí eles oprimem as minorias, tomam o que é dos ricos, para que todo mundo seja nivelado por baixo. Eles não querem que a minoria se torne rica igual aos ricos. Eles querem que os ricos se tornem pobres iguais à minoria, iguais aos pobres, né, no sentido de proletariados. Né? Aí eles ficam tentando elaborar esse caso. Isso causou muita morte, isso causou muita desgraça e deu errado. Pode ver que Stalin faliu, fracassou, Lenin fracassou. Então, eu acho que ainda sobrevive, né? Mas lá é uma miséria. O povo pensa que é bom e tudo, mas lá é uma miséria total. Os médicos que vieram para cá são loucos que a família venha também para eles serem libertos
dessa opressão. Porque o que é que eles fazem? Eles seguram a família do médico e dizem, olha, você vai lá para o Brasil. Aí pega a maior parte do salário do médico para o governo, a família é sustentada com mixaria e o médico, a médica, não pode mais ver seu filho, sua filha. E tem aquela questão, se eu me rebelar aqui, quem vai sofrer é minha família lá. Então eles se tornam escravos. Isso gera, se fosse feito na Venezuela mesmo, existem países que estão vendo e fica naquela ânsia, se a gente entra para impedir isso ou não. Mas está morrendo muita gente na Venezuela. Estava dando certo, estava, olha que bonito e tal, mas depois que acabou o dinheiro, porque como dizem, né, o socialismo ele só funciona enquanto o seu dinheiro não acaba. Quando o seu dinheiro acabou, pronto, ferrou, porque todo mundo vai ficar passando fome agora, né? O empresário, o governo vai lá, pega do empresário e dá os pobres, pega do empresário e dá os pobres. Até o empresário falir. Quando o empresário faliu, e agora? Todo mundo vai tirar de onde agora? Porque o governo não vai dar, porque senão ele vai passar fome também, né? Aí a população passa fome, morre. A Venezuela, as mães estão enterrando nos quintais os seus filhos que morrem de fome, porque nem tem dinheiro. Vão enterrar em cemitério, com aquilo tudo e tal. Enterra, porque muitas pessoas morrendo lá, eles comendo cães, porque não tem comida. Quer dizer, é uma miséria triste. Não funcionou. O socialismo, no seu sentido de confrontamento físico, ele não funcionou. Ele foi derrotado, inclusive aqui no Brasil. Graças a Deus, os militares foram chamados para reagir contra o comunismo que estava sendo implantado aqui. Em 64 eles reagiram e, graças a Deus, expulsaram ele à força, na bala. Então, fracassaram. Aí a ideia foi o seguinte: as pessoas começaram a reinterpretar Marx e disseram, não, então não vamos enfrentar mais com a força. A gente tem que enfrentar com a cultura. A gente tem que entrar no país, na nação, através da cultura, mudando a cultura. Pode ver que o Brasil não estava virando cabeça para baixo, foi? Ainda está. Homem pelado era arte. Criança interagindo com um adulto pelado era arte. Aí quadros obscenos era arte. Quadro que instigava a pedofilia era arte. Então, as coisas se pervertendo, eles entrando pela cultura. Nas escolas, a ideia também foi essa. Ó, vamos tomar... Enquanto os militares estavam fazendo guerra física contra esses comunistas, eles estavam entrando nas universidades, né? Estudando. E hoje em dia, 70% a 80%, eu vi um índice aí que é comunista, os professores de faculdade. Então, observe que eles entraram. E aí eles vão treinando pessoas para que eles sejam, no futuro, outros profissionais e sejam adeptos do comunismo. Mas faltava uma coisa, entrar na religião. Eles entraram na cultura, eles entraram na política. Faltava entrar na religião. E como foi que eles pensaram isso? A teologia da libertação, ela foi criada na União Soviética. Quem inventou o termo foi Nikita Khrushchev. Em 1968, foi criado um Congresso Internacional para apresentar as ideias desse sujeito aqui. Nikita Khrushchev. Nome meio louco aí. 1950. Que reuniu algumas pessoas para iniciar o plano de se infiltrar na religião e corroê-la por dentro, pondo em prática as ideias de Antônio Gramsci. Observe o que era que Gramsci dizia. Não tomem quartéis, tomem escolas e universidades. Não ataquem blindados, ataquem ideias. Então, a proposta dele era essa, de tomar as escolas. Ele dizia que dessa maneira o comunismo seria implantado facilmente. E não atacasse blindados, atacasse ideias. Isso ele reinterpretando Karl Marx. Veja outra coisa que ele diz. Não devemos combater a religião, mas corroê-la por dentro. E foi daí que esse sujeito que eu mostrei para vocês aqui,
Nikita Krupov, esse sujeito entendeu o que Antônio Gramsci estava dizendo. E ele disse o seguinte: olha, precisamos criar uma nova religião. Uma nova religião agora onde seja eficiente. Que quando as pessoas escutem, digam: nossa, isso sim é espiritualidade. Isso sim é ter comunhão com Deus. O comunismo, ele não crê em Deus. Ele é ateu, certo? Só que, para destruir a religião, eles perceberam que a força não conseguiam. Aí disseram: ó, vamos nos infiltrar e corroê-la por dentro. Depois que a gente distorcer tudo que eles podem imaginar do que é a verdadeira religião, vai ficar mais fácil. 3 anos depois, o padre Gustavo Gutierrez, que estava na conferência pública, criou o primeiro livro sobre o assunto. Esse padre aqui começou a divulgar a teologia da libertação. Então, observe. Nikita criou. O que foi que ele fez? Em 1950 ele cria esse termo. Veja bem, depois, quando é que ele vai levar isso para as pessoas? Em 1968, ele cria um congresso internacional para apresentar suas ideias. E ele vai e apresenta suas ideias. Quanto tempo depois? 18 anos. Quase 20 anos depois, trabalhando na ideia de uma nova teologia para se infiltrar dentro da igreja. Veja só, quanto tempo eles levam para planejar a sua destruição. Para planejar a destruição da igreja. Não é questão de sentar e dizer assim: peraí, pronto, já tive a ideia, vamos botar para frente. Não é assim. Com eles a coisa tem que ser muito bem planejada, porque eles têm que se armar de todos os lados para que você não entenda que ali tem o rabinho de Satanás. Certo? Então, foram muitos anos. Aí esse padre que participou da conferência, Gustavo Gutierrez, ele publica o primeiro livro sobre o assunto. Aí o povo disse que foi ele que criou a teologia da libertação, mas não foi não. Ele só estava na conferência do camarada que tinha criado essa teologia para se infiltrar dentro das igrejas. Ele engoliu a conversa e levou para dentro da Igreja Católica. A Igreja Católica resolve reagir e o Papa João Paulo II envia o cardeal Ratzinger, eu não sei direito o nome dele, mas envia o cardeal da confiança dele para fazer uma análise da teologia da libertação. E ele pega os livros lá, pega os livros todos que tratam da teologia da libertação, começa a estudar, né? Porque já estava na Igreja Católica. E acho que em alguns evangélicos, essa teologia da libertação, ele começa a estudar e ele vê: opa, peraí, não, isso daqui não é bíblico não, isso daqui é pervertido, isso daqui corrompe, porque foi que vocês identificaram. Ela tenta ofuscar Cristo para fazer com que o seu trabalho social seja a sua libertação. É como se você fosse salvo pelo seu trabalho social. É tanto que, como o Genaíl se identificou, por quê? Os pobres vão nos julgar? Os pobres? Não são os pobres que vão nos julgar, é Cristo que vai nos julgar. E por que Cristo vai nos julgar? De acordo com a doutrina. Só que ele botou a doutrina em que lugar? Diz que a doutrina, nós precisamos da doutrina em si. Não, eles disseram que não precisa de doutrina. O que precisa é você pôr em prática aquilo que você já aprendeu. E o que seria esse pôr em prática? É se libertar, né, desse seu comodismo, se libertar da doutrina que quer colocar você só pelo rumo. Não, você tem que entender que quando ele perguntou lá da Dalai Lama, né, ou alguém de lá que perguntou assim: qual é a religião verdadeira? Qual foi a resposta? É aquilo que te satisfaz, aquilo que te faz se sentir bem. Então, o Deus do comunismo é o Estado, mas aí ele começa desconstruindo essa ideia de um Deus soberano que quer uma doutrina pura e que você não pode sair dela. Não, você tem que se libertar. O que é que você precisa fazer? Você precisa seguir o seu coração, é mais ou menos isso que ele diz. Esteja sendo uma pessoa melhor, uma pessoa mais decente, uma pessoa mais honesta.
que se preocupa com os pobres, que ajuda o necessitado. Então, essa libertação é a única que importa. É como vocês também disseram, não precisa nem que tenha Jesus Cristo. Você tendo isso em você, você já é salvo. Observe, quem é que prega isso? No sentido político. Não é o socialismo? Socialismo é que diz isso, vamos voltar nossa atenção para os pobres, porque é eles que precisam de ajuda. E o socialismo, maliciosamente, porque eles não se preocupam com os pobres, se preocupassem os presidentes ou os ditadores socialistas, eles seriam, pelo menos de nível médio, mas me apresente um ditador socialista que não seja milionário. Apresente um. Porque o do Brasil, os que passaram pelo Brasil mesmo, tudo ficaram abarrotados de dinheiro. Então, sendo descobertos aí, né? Muitas coisas sendo descobertas a respeito deles. É como se dissesse o seguinte, a única religião que funciona é aquela que Jesus Cristo falou dos pobres. Mas aquela que Jesus Cristo condenou as heresias, por exemplo, não tem importância não, né? Porque isso não vai fazer diferença. As doutrinas, por exemplo, que falam do chamado eficaz, de que Deus chama quem Ele quer e que o homem não resiste quando Ele chama, Ele não se preocupa com isso. A da eleição incondicional, de que Deus te escolheu, independente se você ia ajudar pobre ou não, independente se você ia ter fé ou não, Ele te escolheu primeiro para depois Ele te dar a fé e te dar as boas obras, que vem tudo dele. Isso Ele não se preocupa. A da depravação total, que o homem desde a concepção nasce inimigo de Deus, podre, miserável em pecados, eles nos ensinam. A da perseverança dos santos, de que a salvação é dada por Deus, e Deus é que persevera pelos santos, para que os santos nunca percam sua salvação. Então, as doutrinas que são apresentadas nas Escrituras, eles não se preocupam. É só dos pobres que eles falam. Deus. O que eu entendi, Júlio, também, depois da conversa, é que Marx, por exemplo, ele queria acabar com a religião, né, para dominar a sociedade. Conseguiu em alguns países. E todo plano que dá errado, aí tem uma reinvenção, é reinventado. Aí qual a ideia? Tirar Deus agora, tirar a questão de Cristo de dentro da religião, para entrar e libertar o povo do mesmo jeito que Marx queria libertar a mente da doutrina, libertar a mente do respeito, libertar a mente da obediência. Aí, como você bem colocou, como é que a gente vai amar o inimigo, por exemplo? Se a gente vai amar o inimigo, é quase impossível, né, a gente fazer essa observação. Só que é importante a gente estar aprendendo isso hoje, porque em muitas igrejas, creio eu, que se preocupam apenas, que é o correto, com a Bíblia, e dizem que isso é o de menos, mas quando a gente vai olhar, pode ser que está acontecendo com o Brasil hoje, lá na frente, como está quase todos corrompidos, né? Deus nos livre de uma Sodoma e Gomorra aqui, né, no nosso país, que nós merecemos ser exterminados mesmo, devido a isso, que a gente também somos, nós, de certa forma, somos coniventes quando a gente não se preocupa, quando a gente não faz o que você está apresentando aqui hoje, né, nos abrindo os olhos, que eu nem imaginava nessa visão teológica deles aí, dessa reinvenção onde coloca o coração e o sentimento e as obras como uma coisa boa, né, e isso para destruir a religiosidade, que destrói de fato. Aí nós temos que colocar em nossas mentes, e fica também aberto do seguinte, é aquela figura de bonzinho, né? Vamos ser bonzinho, é aquele mesmo pensamento de Allan Kardec e de muitos outros que tentam distorcer as religiões. Se o diabo usando eles para eles colocam as obras acima de Cristo, e dessa forma ele destrói a firmeza da igreja. Você colocou pontos muito importantes, né, quando fala que ainda que venha um anjo e fale coisas e adivinhe e descubra e aconteça, não devemos dar crédito se for diferente do que está nas Escrituras.
Aí quando ele fala que veio uma experiência espiritual, ele já está mostrando que ele não é cristão em Cristo. Se não vem das Escrituras, se vem de experiência, de sonho, visão, essas coisas, é desconfiar e é rejeitar. Toda heresia inicia assim. Os testemunhos de Jeová, eles se baseiam nisso, nas experiências que eles tiveram e seguiam pela torre de vigia. Os mormons também. Joseph Smith teve a revelação do anjo lá com as tábuas de ouro de um novo evangelho. O Ellen White é a profetisa dos adventistas. Então toda seita, aí Allan Kardec dos espíritas, toda seita tem aquele seu livrinho que está acima da Bíblia. Então só a Escritura é a suficiência. Agora quem dos apóstolos de Jesus Cristo era comunista? Vocês sabem me dizer? O comunismo ainda não tinha sido criado, mas ele já tinha o seu princípio nesse discípulo. Judas era desse mesmo jeitinho. Ele tentava angariar adeptos para ele, trabalhando no emocional dos outros, apontando para os pobres. Se mostrando bem piedoso com os pobres, para que o pessoal viesse para ele e ele fosse ali visto como um líder, como alguém que realmente se preocupava com as coisas. Enquanto que aquele que se preocupa com Jesus, não, tem que se preocupar com o pobre, porque se preocupando com o pobre, você se preocupa com Jesus. É mentira. A gente se preocupa com Jesus quando a gente se preocupa com as Escrituras. E quando a gente se preocupa com as Escrituras, que a gente conhece Jesus, a gente se preocupa com o pobre, por causa de Jesus. Mas não se preocupar com o pobre, com Jesus por causa do pobre. Não, com a Escritura, por causa de Jesus, porque senão a gente vai enveredar pelo outro caminho que é contrário às Escrituras. Abram aí em João, capítulo 12, para vocês verem o comunista do Judas atuando. Evangelho segundo João, capítulo 12. João, capítulo 12, do 1 ao 5. 6 dias antes da Páscoa. Liga aí. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, disse: por que não se vende este perfume por 300 denários e não se dá aos pobres? Entendeu? A ideia do socialismo é essa. Tirar o foco de Jesus para lançá-lo sobre os pobres. Porque, olha, o princípio fundamental do socialismo, do comunismo, é trazer toda a visão, toda a esperança, toda a confiança para os líderes, ditadores, para o Estado. O Estado precisa ser visto como Deus. O povo não pode ter esperança de socorro em ninguém mais. Em ninguém mais. O povo só pode ter esperança e recorrer a um no comunismo, no socialismo, que é quem? O Estado. O Estado é Deus. Só que eles não conseguem implantar isso na Torá. Ninguém vai aceitar. Aí o que é que eles fazem? Eles estão cada vez mais evoluindo nas suas ações. Então ele pensou, a gente entra na igreja com uma teologia que atraia, né? Jesus Cristo mesmo falou dos pobres, da importância de socorrer os pobres e tal. Então, eles vão por esse caminho, só que eles colocam essa assistência ao pobre, esse cuidado ao pobre, como que estando acima de Cristo. Nisso ele destrói já a autoridade do Senhor Jesus. Então aí você já não tem mais o Senhor Jesus como ser supremo. Você tem as suas obras no socorro aos pobres. Aí você já perde ali o seu foco com Cristo. Só que o princípio que eles querem é que você se preocupe com o Estado.
que o Estado seja o único a socorrer. Então, o pobre olha o Estado fazendo o quê? Tomando do rico. Como é que o pobre se sente? Justiçado, importante, né? Olha, o Estado está preocupado comigo. Aí pega ali, dá um pedacinho para o pobre e pega a maior parte para ele. Então eles vão ganhando força, vão ganhando corpo, e se eles se mantêm eternamente no poder, e vão dando lá aquelas migalhas aos pobres, e os pobres, tá tirando, é o Robin Hood, tá tirando os pobres e trazendo para mim, ou tirando do rico e trazendo para mim. E os pobres vão enaltecendo. A igreja que se preocupa com os pobres, compra a briga dos pobres, se levanta contra os ricos. Só que depois que tiver todo mundo sem estrutura, e todo mundo pobre, sem estrutura até espiritual, aí eles dizem, agora vai ser com a gente. Aí vão fazer como fizeram na China, né, vão fazer como fizeram em Cuba, vão fazer como fizeram na Venezuela, na União Soviética, né, Stalin e Lenin. Então eles vão aderir, tomar, e ninguém mais vai conseguir se libertar deles. Pegue lá com Aparecido. Eu acho interessante. Fala aí. Eu acho interessante que isso aconteceu. Eu acho interessante que com o imperador Constantino não foi diferente, não. Né? E nós não, o povo daquela época, por que não dizer também nós, até hoje pagamos o preço, né? Com idolatrias, né? Que tem religiões aí, uma série de coisas, porque Constantino viu que não ia combater o cristianismo, se misturou. Né? A ideia foi essa. E tem até uma música interessante daquele menino antes do fim, que ele diz que tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela, a terra não povoaria o céu. Mas não conseguiram, porque Deus tem um projeto. É verdade. É de Deus. Então, aí, como tu falou sobre a questão, eu fiquei pensando num assunto que o cara falou assim, não, o Lula, ele roubou o rico para dar para os pobres. Então, essa palavra, ela ficou assim, entre aspas, na mente de muitas pessoas, entre aspas. Aí eu fiquei pensando assim, não, se o Lula roubasse o rico, então os ricos iam querer eles lá. Então, a questão da Bolsa Família, né? Eles primeiro dão uma migalha, os pobres acham que é muita coisa, né? Eita, é muita coisa e tal. Mas é como tu falou, né? A metade todinha vai tudo para o governo. Na verdade, o que não só Lula, como não só Lula, mas Maduro, Chaves e qualquer um governo socialista, eles roubam, eles tomam não só do rico, mas do pobre também, porque o pobre paga ou não imposto? Paga, mas veja, o que eles fazem? Eles roubam do rico, eles pegam o imposto do rico e do pobre, em vez de investir para o rico e para o pobre que pagaram seus impostos, eles roubam a maior parte para eles. Depois, eles pegam as migalhas, porque eles precisam de apoio popular. É óbvio isso. O que eles fazem? Eles pegam as migalhas e presenteiam os pobres, com aquilo que os pobres mesmo estão dando. E também ricos. Presenteiam. Aí eles recebem o apoio da população mais pobre. E quanto mais pobre tiver, melhor para eles, porque mais apoio eles terão. Mas a gente não deve confundir, veja só. O que a gente está estudando aqui para a gente não confundir a questão da religiosidade com o aprendizado bíblico cristão e também com o que a gente está combatendo aqui é justamente isso que no entendimento de William poderia entender como se já tivesse no Brasil instalado isso. Não está. Estava se caminhando a passos grandes e longos, de forma bem sutil, porque os ricos no Brasil continuam sendo mais ricos ainda. Isso daí não conseguiu. E a gente está abrindo os olhos, né, para que não aconteça. Uma Venezuela no Brasil, uma Cuba. Mas isso daí são fragmentações. São fragmentações, viu, William? O Lula não tirou do rico para dar ao pobre. Mentira. O Lula deixou o rico mais rico e tirou dos próprios pobres, nesse caso, porque ele não conseguiu implantar a teoria. E a riqueza maior quem ficou foi ele e a família dele, né? Não só ele, mas só para a gente esclarecer isso, porque senão a gente está como se a gente estivesse contra um indivíduo, a gente está contra uma ideia. Não, então, contra o socialismo. Lê aí a continuação, para a gente ver o socialista
Judas Iscariotes atuando. Capítulo 12 ainda. Então, aí, essa parte, assim, a questão da Bolsa Família, ela já tinha existido há muito tempo. Já existia. Então, é da época muito para trás, né? Mas isso não me conforma muito com a questão da Bolsa Família, porque quando eu toquei nesse assunto, é porque é uma parte que mais me incomoda, que pensa que ele salvou o mundo. E as pessoas vão lá com o cavalo desse. Mas a ideia é essa. O socialismo, eles querem voltar os seus olhos para o líder, para o Estado. Você tira os olhos de Cristo para olhar para o Estado. E essa teologia da libertação veio com esse propósito, de tirar os olhos de Cristo para lançar os olhos para o Estado. Você se preocupa com os pobres, você quer socorrer os pobres, você faz de tudo, mas não consegue. Aí vem o Estado com a mentira dele dizendo que está ajudando os pobres, você olha para o Estado e diz: chegou o Salvador dos pobres aflitos. Né? Lê aí a continuação, que Jesus Cristo fala de Judas por causa disso. Do 6 por diante. E isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Uma pausa aí. Judas estava preocupado com os pobres. Por quê? Na verdade, ele nem preocupado com os pobres estava. Ele era ladrão e queria encher o dele. Né? Ele tirava da bolsa, que ele era um tesoureiro, para ele. Então, observe. Porque se você olhar nos outros evangelhos, aqui diz que é Judas. Mas você vai para os outros evangelhos, aí conta essa mesma história e diz assim: e alguns dos discípulos se indignaram contra a mulher. Aí você vai para o outro evangelho, para o de Mateus. E todos os discípulos se indignaram contra a mulher. Veja só o que é o socialismo, né? De Judas, o comunismo de Judas. Ele se levanta contra a mulher com a desculpa de que está querendo ajudar os pobres. Alguns discípulos olham e dizem: olha, é justa essa causa. Como é que ela estava nos pés de Jesus se tem os pobres para ser socorrido ainda? Que injustiça é essa? Aí vão para o lado de Judas. Pronto, Judas já é o líder de alguns. Só que o restante dos discípulos todos não escapou, não entraram na onda e disseram: realmente Judas tem razão. Então o socialismo ele faz isso. Essa teologia da libertação veio para fazer isso. Tirar os seus olhos de Cristo e voltá-los para determinado líder, que é a solução dos pobres e dos aflitos. Continua, Luciano. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Entendeu? O que é que Jesus Cristo disse? Deixe ela fazer. Ela está pensando primeiro em mim, e é o que nós precisamos fazer. O socialismo, ou a teologia da libertação, que entrou na igreja, e eu vou dizer o porquê ela entrou, mas antes eu quero explicar isso para vocês. A teologia da libertação diz que você primeiro precisa olhar para o pobre, para depois olhar para Jesus. E a Escritura diz que você precisa olhar primeiro para Jesus, para depois pensar no pobre. Porque senão você só corre o pobre e vai você e ele para o inferno. Você nem evangelho vai ter para oferecer ao pobre. Você oferece a comida ao pobre e ele vai para o inferno. E você junto. Ô Júlio, o que é interessante é que em todas as religiões ou seitas, a visão maior é ajudar mais pobres. Isso é, por ser a maioria né, pobre, não mostra essa piedade com os pobres. As religiões é mais fácil de aceitar, vamos dizer assim. O que é que vai aceitar? Você ajudar o mais né? Então, o mais fraco, o mais necessitado. Vai ser mais fácil aceitar. Mas no momento, como você disse, quando nós colocamos Cristo em primeiro, por esse motivo que nós ajudamos os mais fracos. E aí estamos colocando a pobreza no lugar de Cristo. E tira o foco principal, que eles sabem que os crentes são ligados a Cristo e morrem por Cristo e não abrem mão de Cristo por nada. Eles conhecem a história. Eles conhecem a história do Império Romano.
crucificando ou fazendo os crentes de estaca, né, de pegando fogo nas estradas. E eles não abriam mão de Cristo. Então a solução é o quê? Se infiltrar na igreja. Fazendo como? Vamos criar uma teologia que chama a atenção, como a de Judas, que cativou todos os discípulos. Jesus Cristo, não, vocês têm a mim, para se preocupar primeiro, depois se preocupem com os pobres, mas vocês têm a mim. É o que nós precisamos fazer para destruir essa teologia da libertação. Quem foi o Papa que combateu a teologia da libertação? João Paulo II. Foi ele que combateu a teologia da libertação. Agora veja como foi ferrenho o combate dele. Agora, infelizmente, foi o que aconteceu. Ele é socialista, o Papa Francisco. Pelas atitudes dele, a gente vê isso. Mas observe, ele se levantou e atacou a teologia da libertação. Depois que o cardeal trouxe para ele, ele disse: o Papa, olha aqui, eles tiram todo o foco, né, do que realmente importa para trazer para um meio social. Isso é socialismo, Papa. Isso é comunismo, Papa. Aí o Papa disse: precisamos combater. Então ele foi combater. Mas observe, infelizmente o combate foi só por um âmbito. O Papa, ele combateu as ideias. Ele combateu a teologia, a doutrina. E derrubou-la. Destruiu ela lá na época. Né? E todo mundo ficou maravilhado. Ah, vencemos. Mas não. Porque o socialismo, quando entrou, né, quando a teologia da reforma, a teologia da libertação entrou na igreja, os membros e alguns padres já estavam dominados por ela. E o que foi que aconteceu? A igreja se tornou comunista, se tornou de esquerda. E é aqui que eu digo que nós, todas as igrejas conservadoras, reformadas, pentecostais, católicas, todas têm dentro dela a teologia da libertação. Sabe por que eu digo? Por quê? Tem petista, tem psolzista, né? Pessoas que seguem o partido do PT, seguem o partido do PSOL, seguem o partido do comunista, PCdoB, Partido Comunista do Brasil. E essas pessoas só seguem porque elas estão aderindo à teologia da libertação. Ah, então quando elas falam dessa doutrina, elas nem se preocupam com isso. Elas nem sabem desses livros que... isso entrou na alma deles. É por isso que quando você diz para essas pessoas: olha, não vá por esse caminho não vá por esse partido não vá por esse político não, eles brigam com você. Viu? Eles se irritam com você. Eles se intrigam de você. Eles saem da igreja quando você fala do político deles. Por quê? Porque o político deles, para eles, se tornou Deus. Porque eles tiraram os olhos de Cristo e passaram a olhar para os pobres. E quem é a solução dos pobres, na visão deles? O Estado, o políticozinho dele lá, que vive dando as esmolas para os pobres. Esse sim é o Deus deles. Então se apega, idolatra e não quer abrir mão de forma alguma. Entrou na igreja e ficou. Agora a culpa é nossa porque a gente não combateu isso na sua essência desde o início, né? Mas vamos terminar. Olha o camarada aí que criou, reunido com o Estado, criou a teologia da libertação. Então, os partidos comunistas, todos os partidos de esquerda, eles vêm da teologia da libertação. Então, eles foram criados pela teologia da libertação. Eles têm a força da teologia da libertação. Sabe quem é aquele que estava falando lá no começo, que a gente estava estudando, como é o nome dele? Leonardo Boff. Leonardo Boff é o mentor de Lula. Aquele que estava dando uma aula bem bonita de teologia da libertação, é ele quem é o mentor de Lula. É ele quem educa Lula. É ele quem instrui a Lula. Não só a Lula, mas olha, os partidos comunistas nasceram da teologia da libertação. Eu só vou sossegar quando os irmãos aqui da igreja entenderem uma coisa. PT, PCdoB,
PSOL. Esses partidos não são partidos políticos, eles são seitas. São religiões, são seitas que surgiram para destruir a religião verdadeira. A religião que se fundamenta na Escritura, a religião que olha para Cristo. A religião verdadeira, que religião é religar, né? É ligar você a Deus. Eles surgiram como partido político e são partido político, mas na verdade por dentro eles são seitas. Eles são religião. Então as pessoas que se filiam a eles estão se filiando a uma religião que coloca Cristo para baixo e exalta o Estado. Mas antes de exaltar o Estado, eles exaltam os pobres e quem ajuda o pobre. Aí eles vão ver o Estado, entre aspas, ajudando os pobres e vão agora idolatrar o Estado. E perdeu-se a visão de Cristo. Então, eu só vou sossegar quando os membros daqui entenderem que PT, PSOL, PCdoB, qualquer partido de esquerda, não são simplesmente partidos políticos, mas são seitas religiosas. Seitas religiosas com o propósito de destruir a religião. A teologia da libertação criou esses partidos, ou foi criada para esse objetivo, para se infiltrar na igreja e destruí-la, corroê-la por dentro, sem que ela perceba. Quando ela vier perceber, já é câncer terminal, já está no seu final, certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos assistir o vídeo do Papa. Eu quero que vocês vejam que a Igreja Católica não é ruim em tudo, não. Ela traz e ela luta por muitas coisas boas também. Esse Papa João Paulo II, apesar das heresias dele, ele foi muito útil nesse sentido. Vê bem, você percebe a indignação dele. Tem hora que ele faz assim, com tanta raiva que ele está, da contaminação que a Igreja passou a ter. O Santo Padre. Suas viagens em países da língua espanhola foram sempre politicamente incômodas. Em sua primeira viagem à América Latina, ele deixou os líderes da igreja atônitos, denunciando a liberação da teologia da libertação. A teologia da libertação mistura catolicismo com atividade marxista. Muitos na América Latina viram isso como uma forma de sair da pobreza e impotência. Mas para o Papa João Paulo isso foi contrário à missão espiritual da igreja. E líderes que continuaram apoiando isso foram substituídos. O confronto mais direto entre o Papa e os líderes de esquerda foi em Nicarágua, em 1983. Na chegada, ele repreendeu um padre que havia se recusado a deixar o governo. Mas o pior atrito foi mais tarde. O altar para a missa estava cheio de imagens revolucionárias, mas um símbolo estava faltando de propósito. Não havia uma cruz. Manifestantes que aparentemente apoiavam o governo gritavam: "Queremos paz". Logo o Papa deu um basta. Silêncio, ele exigiu. A primeira que quiere la paz es la Iglesia. A primeira que quer a paz, ele disse, é a igreja. Veja, se levantou e enfrentou mesmo, certo? E foram punidos todos os padres e cardeais que estavam envolvidos com a teologia da libertação, foram punidos. E aí fizeram aquele armação para ele ali, né? De revolucionários, pode ver, tirou a imagem de Cristo, tirou o crucifixo, como quem disse assim: não, os nossos verdadeiros heróis são esses aqui, que ele lutava pelo pobre, né? A gente viu ele lutando pelo pobre. E aí o Papa foi lá e eles se revoltaram contra o Papa, e o Papa: silêncio! E eles: nós queremos paz, nós queremos paz. Aí o Papa disse: quem quer paz é a igreja. A igreja sim é verdadeira, pregadora da paz. Ela sim é a verdadeira. Agora esses outros, eles estão só se infiltrando e querem destruir a igreja por dentro. Vamos orar, irmãos.